Olá, tudo bem? Então nós estamos de novo aqui no meu gabinete e eu gostaria de fazer o nosso comentário semanal, não é? As pessoas já estão me cobrando quando eu não faço, então eu quero prestar conta, quero mostrar para vocês o que eu penso aqui nessa casa e algumas coisas da nossa política municipal, não é? Então eu quero fazer um comentário que é o seguinte: o governo Deiró fez desde a campanha dizendo que era diferente por conta que não tinha esses vícios da política, que era um grande gestor, né? E que entende de gestão e tal, prometendo coisas em dia. E quando ele entrou, quando ele assumiu, né, logo ele declarou calamidade financeira. Colocou um decreto aí que a prefeitura estava em calamidade financeira. Bom, saiu nos jornais, nas mídias, a gente entende que calamidade financeira seria uma condição precária das finanças do município que o tornava quase em dificuldade para honrar os compromissos, para honrar os empenhos, as dívidas. Então é uma forma de você abrir uma brecha na lei para você renegociar mais favorável e tal, e passar para frente, empurrar a dívida, porque não tem condição, se for pagar, quebra. Beleza, então já o Brasil está em crise mesmo, toda a prefeitura deve, mas dessa aqui deve dever mais, porque nenhuma da região declarou em calamidade financeira. Bom, e aí a gente começa a observar que passou 7 meses desse governo aí, e a história é um pouco diferente, não é? Então, por exemplo, no primeiro semestre, vamos comparar, né? Gosta muito de comparar aqui, o Thiago, ele toda hora comparando essa administração com a administração anterior, que para ele foi um horror. Só que agora que ele está vendo que é um horror, antes ele não falava isso não. Então, no primeiro semestre de 2016, a prefeitura gastou, está no portal da transparência, não estou inventando número nenhum aqui. A prefeitura gastou, no primeiro semestre de 2016, do governo do Lucas, gastou R$ 30.151.749,93. No primeiro semestre de 2017, do governo Deiró, ele já gastou R$ 35.460.203,96. Então houve um aumento de R$ 5.308.454,03. Está no portal da transparência. Então não tem calamidade financeira, tem dificuldade de honrar os compromissos, mas está gastando mais. Quando a gente tem dificuldade, quando o sujeito perde o emprego, ele aperta o cinto, começa a cortar as coisas, cortar as gorduras, tem dificuldade, vende, descapitaliza muitas vezes, vende um patrimônio para honrar os compromissos e diminuir seus gastos. Quando é uma empresa, ela vende uma parte da empresa, vende um gado, as pessoas fazem isso. E o prefeito tem que fazer isso, porque não tem milagre nisso não. Tem que honrar as coisas, tem que saber onde é que está gastando, o que gasta, o que arrecada, tem que andar mais ou menos assim, senão quebra mesmo. Então, essa aqui não é a despesa integral da prefeitura, é simplesmente a folha de pagamento. Ele aumentou na folha de pagamento. Tinha que enxugar. Mas o compromisso de campanha é muito grande, é muitos apaniguados, o nepotismo é avassalador. Teve que aumentar. Não teve nem outra história, teve que aumentar. Já para seguir a minha pesquisa, a Câmara, realmente em 6 meses, ela economizou então 34.335. O IPSEM aumentou o gasto também, aumentou nesse semestre 733.359,13. O DAEPA já economizou, o DAEPA conseguiu economizar com o aumento da administração aí, ele economizou R$ 225.658, não é? Então, somando todos esses valores aqui, né, houve um aumento de R$ 5.781.818,58, né? Aí eu até fiz um parênteses, porque eles podem até querer questionar esses números, porque na verdade o Lucas, de forma assim, que não deu conta de pagar no final, estava com dificuldade
com as obrigações patronais e repasse patronal ao IPCEM, ao nosso Instituto da Previdência. Então pagava um mês, falhava outro, pagava isso, diminuía, pagava, não pagava igual. Então houve um gasto real com a folha de pagamento, muito provavelmente com funcionários que não concursaram, contratados, entendeu? E que muitas vezes contrata só dentro da sua curriela, só dentro dos seus companheiros, como compromisso de campanha. Então, isso é meio que desonroso, imaginando que a gente fica acreditando que está em calamidade financeira. Quem tem calamidade financeira, eu acho que devia agir diferente. Devia cortar gasto, cortar carro, andar de ônibus, cortar isso, cortar aquilo, diminuir hora extra, como ele está diminuindo, diminuir cargos comissionados. Só de advogado aumentou mais de 8 advogados na prefeitura. Você está doido, entendeu? Para que isso tudo? E por aí vai. Entendeu? Então nós temos que honrar, acho que a prefeitura precisa dar exemplo. O exemplo tem que vir de cima, desde o Temer. O Brasil está carente de bons exemplos. Na política, no poder legislativo, entre esses juízes. A exceção do Moro, a gente tem dificuldade de elogiar os juízes. O que é isso? Que país é esse? E prefeito, e deputado, senadores, como é que a gente vai elogiar isso aí? Então, dificuldade de homenagear um político hoje em dia. A gente tem que começar daqui, dar exemplo de austeridade, economizar para sobrar, para comprar as coisas no pronto-socorro, está faltando. Daí falando no pronto-socorro, na vez passada a doutora Neuza elogiou aí. Que tá uma beleza o pronto-socorro, que melhorou muito, coisa e tal. Só quero fazer uma coisa. Estava lá e eu não, na época eu não falei, porque não, mas as pessoas até caíram da maca, tá lá. Atendi uma pessoa lá com o olho tudo inchado, a outra deu 12 pontos na cabeça porque caiu da maca. E uma maca que é de ambulância, nem maca de hospital, não era de ambulância. E aquela maca de ambulância tem que sentar bem no meio, se você mudar um pouquinho ela cai assim. Ela não tem um centro muito correto, olha a situação. Usando todos os recursos que tem lá para ajudar a acudir, e uma idosa caiu no chão, quebrou, cortou aqui o supercílio, precisou dar 7 pontos. Então assim, está faltando. Não podia comprar uma maca melhor, com grade assim, com proteção, para colher melhor o nosso dado? Podia. Onde é que está o dinheiro? Aqui está faltando. Está faltando dinheiro para comprar uma maca decente, mas está gastando não, na folha de pagamento. Não, senhor. Nós temos que melhorar isso aí. E isso que eu vou te falar. Se ele tivesse a honradez de ter respeitado o servidor e dado a correção salarial necessária que eles aguardavam tanto, como estava combinado, como estava acordado, como estava conforme a lei, que tinha que pagar em janeiro, que até agora não pagou, a correção da inflação para recompor o salário, para o salário não perder o poder de compra, que não pagou e nem vai pagar, o rombo também seria maior ainda. Então desde já estou pedindo ao DEROL, já que está com rombo mesmo, que ele já se prepare para pagar em janeiro o servidor, para não deixar defasar. O servidor já está penalizado, humilhado, envergonhado, descredenciado, eles não podem abrir o bico, não podem nem conversar, não podem nem curtir. Teve uma funcionária que falou que tem medo de curtir suas falas, suas coisas, porque se curtir, só pode curtir, não pode compartilhar. Se compartilhar, é ruim. Então, Deus me livre, né? Que situação que nós estamos vivendo. Então, eu peço que vocês fiquem atentos, cobrem dos seus vereadores, para que o prefeito seja homem e honrado e realmente cumpra com o seu dever. Cumpra e pague realmente o reajuste dos funcionários públicos já em janeiro, conforme previsto na lei. Está previsto em lei. Mande o projeto para a Câmara ainda esse ano para honrar e cumprir o aumento ainda em janeiro. E assim nós vamos realmente reparando os defeitos, as arestas, as feridas, as dificuldades da administração, as dificuldades com o pessoal, não é? Então eu queria fazer esse breve comentário e que nós possamos ter um 2018 melhores, com melhores notícias do que foi em 2017. Muito obrigado.